Quem já tentou sabe que ensinar fração para as crianças é um grande desafio, principalmente no 5º ano, onde eles precisam entender as frações impróprias, que são aquelas maiores do que um inteiro, onde eles precisam entender que são frações equivalentes, encontrar essas frações, onde eles precisam entender de verdade o que eles estão representando ali naquela escrita. Então, além de dar atividades no caderno, é muito importante que a gente traga atividades lúdicas, porque a gente precisa repetir várias vezes as coisas para que as crianças entendam e, de forma lúdica, essa repetição fica mais palatável. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vim mostrar para você 4 atividades lúdicas que eu vou trabalhar com a minha turma e que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo a um valor simbólico só para viabilizar a produção de conteúdo. Então, veja só, nós vamos começar com uma situação aqui de pizzas, tá? As crianças vão servir as pizzas, mas vamos entender aqui passo a passo para que nada fique errado. Primeiro, elas deverão escrever a fração que cada pedaço representa do inteiro. Cada pizza é um inteiro, então aqui elas vão escrever 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Cada pedaço, 1/4. Aqui não está dividido em nada, um inteiro, aqui 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/3. E assim nós temos até os décimos, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque nós temos inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimos, oitavos, nonos e décimos. Bom, assim que eles preencherem todas as pizzas com a fração que representa o pedaço, nós vamos propor a eles o desafio de servir os pratos. Como é que eles vão fazer isso? Recortando essas pizzas que já estão divididas. E eles precisam servir de um modo que todos os pratos da mesma mesa comam a mesma porção da pizza, mas sem repetir a fração. Então, aqui nesse guardanapo está escrito que essa pessoa está comendo 1/3 da pizza. A criança deverá achar as frações equivalentes. Então, ela vai cortar os pedaços e vai testar colocando aqui em cima desse para ver quantos pedaços ela vai precisar comer. Então, se ele tiver cortado cestos, por exemplo, ele vai ver que precisa de 2 pedaços para dar a mesma porção. Vai colocar aqui, então, 2 cestos e escrever no guardanapo aqui a fração. Se ele estiver cortando nonos, ele vai ter que cortar 3 nonos. Então, ele vai cortar, vai medir aqui, né, para ver quantos ocupam o mesmo espaço, colocar aqui e escrever no guardanapo. Se ele cortar meios, ele vai ver que está passando do tamanho, que não dá para ser assim. Se ele cortar quartos, também não vai dar, não vai corresponder. E assim ele vai ver que essas frações não têm uma equivalência. Aqui nós vamos ter, então, 3 mesas diferentes, com porções diferentes, para que a criança faça... 3 não, são 4 mesas diferentes. Aqui são mesas menores, tá? Mas estão divididas. Esse tem que ser equivalente a esse equivalente a esse. São 3 folhas, mas são 4 mesas diferentes. Eu vou propor para as minhas crianças que elas façam isso em dupla ou em trio. Algumas atividades em duplas, outras em trios, para economizar o material e para que elas se apoiem, se ajudem. Então, aqui nós temos na questão da pizza, servir as mesas de modo que todo mundo coma a mesma porção de uma pizza, sem repetir a mesma fração. Em seguida, nós vamos trabalhar, então, ainda das frações equivalentes, um jogo da memória. Aqui está impresso em 2 folhas separadas. Mas sempre que eu faço o jogo da memória, aqui a iluminação está bem posicionada, você não vai ver. Mas a folha fica um pouco transparente. Então, eu faço uma folhinha assim, com uma estampa, né, que identifica o jogo, para eu não misturar peças com outros jogos.
e faço a impressão no verso das peças. Assim, mesmo sendo uma folha A4, a criança não enxerga o que está do outro lado. Então, fizemos a situação das pizzas e nós temos também um jogo da memória. Jogo da memória de 8 cartinhas só, então é melhor jogar em dupla. Beleza? Aí nós temos também a questão da reta numérica. Para a reta numérica, eu imprimi vários chocolatinhos. Olhando de perto, dá para ver que eles têm aquela divisão dos quadradinhos do chocolate. Cada criança vai precisar apenas de uma tirinha dessa, então eu imprimi 2 folhas só. E aqui, na atividade, você vai colocar na reta, dispor na reta os pedacinhos de chocolate. Aqui a gente tem a fração, fração 3/2. Então, 3/2 deu depois do 1, entre 1 e o 2, né? Na metade do 1 e do 2. 3/2 é maior que o meio, é fração imprópria. Então, a criança vai escrever por extenso, escrever se é própria ou imprópria, cortar os chocolatinhos, colocar aqui e localizar na reta numérica até onde foi aquele chocolate. E a última atividade é um joguinho que eles vão jogar em trios. A gente tem cartinhas. Esse aqui é sobre frações impróprias e números mistos. Então, nós temos cartinhas, também assim impressas com o verso assim escritinho, só que aqui escrito o nome desse jogo. E cada criança vai receber 7 cartinhas, certo? O restante vai para o meio da mesa. Cada um, à sua vez, vai tirar uma cartinha do monte e descartar uma na mesa. Se na minha vez eu desejar pegar as cartinhas que foram descartadas à mesa, eu posso pegar em vez de pegar aqui do montinho, tá? Porque às vezes eu tô vendo ali uma que eu preciso. E o objetivo é fazer uma trinca. Como assim uma trinca? É casar uma figura com um número misto, olha só, 2 inteiros, aqui os 2 inteiros, e 1/4, aqui 1/4, ou uma fração imprópria, 10/4, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quartos. Então, aqui a criança vai descer para a mesa, né, colocar aqui na mesa a trinca dela e vai continuar comprando aqui do montinho ou recolhendo do que foi descartado cartinhas para fazer novas trincas. Quem ganha é quem ficar com a mão vazia primeiro, porque formou as trincas e já desceu tudo ali. Então, o objetivo das crianças é sempre encontrar a fração imprópria e o número misto para aquela ilustração. Assim, a criança vai exercitar, vai relacionar, vai perceber a relação entre esses elementos, né? Fração, número misto e a ilustração que as representa. Dessa maneira, nós vamos trabalhar as habilidades de fração que aparecem no 3º bimestre aqui do 5º ano. E a criança vai entender de verdade porque ela está experimentando isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like, curta, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!